uma das ovelhas do seu pai, Davi brigou contra o leão e matou o leão no braço e salvou a ovelha que estava na boca do leão. A Bíblia diz que Davi foi separado por Deus aos 17 anos como rei de Israel. É Davi que foi desafiado a enfrentar Golias quando ele chegou no ajuntamento para levar comida para os seus irmãos que estavam na frente do combate. Quando ele escutou que Golias afrontava Israel durante 40 dias e 40 noites, pedia um homem para que lutasse com ele. Se esse homem vencesse, os filisteus seriam escravos dessa nação, ou se os filisteus vencessem, a nação de Israel seria escrava deles. Davi enfrentou Golias, o filisteu, e venceu a batalha. Os tempos se passaram e a Bíblia diz que Davi, fugindo de Saul, ele vai para Gat. E em Gat ele está perto do homem que era um rei filisteu, que estava lá e ouviu a história de Davi a respeito de que Davi havia matado Golias. Só que Davi, quando percebe que ele estava no meio dos inimigos e o inimigo sabia que ele havia matado o rei deles, a Bíblia diz que Davi se fingiu de louco. Davi começou a se babar, literalmente, e começou a falar coisa com coisa que ninguém entendia. E alguém disse: olha, esse é Davi que matou Golias. E o rei Abimeleque olhou para ele e disse: esse matou Golias? Como é que pode? Não é possível. Só que é aí nessa ocasião que Davi escreve salmo. Amado, às vezes se fazer de louco salva a tua vida. Às vezes a gente precisa fingir que não ouviu, fingir que não leu aquele comentário, fingir que não ouviu aquela afronta, porque se você se dá que resolve tudo, você vai morrer cedo. Davi estava no meio dos inimigos e quando foi identificado como aquele que matou o rei filisteu, ele começou a se cuspir na barba, a se babar e a rir à toa. E o rei olhou para ele: esse é um louco, como é que ele vai matar Golias? E afinal de contas, Davi nos revela que quando isso estava a acontecer, ele estava em espírito de oração a Deus, para que Deus lhe livrasse e não fosse morto. Aí no versículo 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nessa situação que ele vive, ele escreve esse salmo, ele diz: o louvor do Senhor estará continuamente sobre a minha boca. No versículo 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre Davi dizendo: eu, Davi, clamei e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E aí ele diz: um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi está dizendo: naquele momento que eu estava com medo de Gad, naquele momento que eu estava a me refugiar numa nação inimiga, eu clamei ao Senhor e Deus ouviu a oração desse pobre aqui. Por enquanto eu me fingia de louco, eu orava para que Deus me respondesse. E no verso 8 ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Eu fiquei lendo esse salmo, conversei com algumas pessoas esses dias, e eu fiquei a meditar nesse salmo, e o verso 8 chamou a minha atenção. Muitas vezes lemos esse texto sem nos atermos aos preciosos detalhes que eles nos apresentam. Amado, a Bíblia é um livro das experiências benditas com Deus e de Deus.
Quando você lê a Bíblia, nesse livro não tem nada mais do que pessoas que viveram experiências com Deus. Hoje há um grupo aí que defende que os milagres cessaram. Se nós não crermos mais em milagres, vamos ter que arrancar todas as páginas do Antigo Testamento que falam sobre milagres. Se nós não cremos mais sobre milagres, vamos ter que arrancar todas as páginas do Novo Testamento que falam sobre milagres. Bem, irmãos, então olhamos para a Bíblia Sagrada, é o livro das experiências com Deus. E a principal porta das experiências com Deus é a oração. Você nunca vai experimentar nenhuma experiência gloriosa e poderosa com Deus se você não ora. Em Atos capítulo 4, no versículo 31, a Bíblia diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fica claro para nós que o lugar se moveu quando eles oraram. As coisas se movem quando nós oramos. As coisas acontecem quando nós começamos a orar. Então a principal porta para as experiências com Deus é a oração. E o tema da minha mensagem está aqui no versículo de número 8, onde o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. O tema da minha mensagem nessa manhã é: provai e vede que o Senhor é bom. Amado, o salmista aqui nesse texto fala sobre experiências. O que ele está a contar para nós não é algo que ele leu, não é algo que lhe contaram, é algo que ele provou, é algo que ele experimentou. Hoje a igreja está lotada de pessoas que ouviram falar de Deus, mas nunca experimentaram Deus. Hoje a igreja está lotada de pessoas que leem sobre Deus, mas não têm experiências com Deus. E Davi nos chama, nos desafia para uma vida de experiências com Deus. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Amado, as nossas experiências com Deus, elas marcam a nossa história. Precisamos falar do Deus que conhecemos e não simplesmente do Deus que nós ouvimos, porque muitas vezes nos falam de um Deus que nós ouvimos, mas é um Deus muito distante da nossa vida, é um Deus distante da nossa saúde, é um Deus distante das nossas emoções. Amado, as experiências com Deus, elas fortalecem a nossa fé. Você não vai conseguir convencer um crente de que Deus não existe e um crente que já experimentou Deus. Quem já viveu Deus na sua vida, aconteça o que acontecer, não haverá palavras para dizer: olha, o teu Deus não existe. Mentira. Eles precisam de um prego para se manter de pé na parede. Mas o Deus que nós falamos, Ele tem boca e fala, Ele tem mãos e age, Ele tem pés e anda. Amém? Ele tem olhos e vê. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão encravados, nem os seus olhos tapados, para que Ele não possa nos livrar das nossas aflições. Se alguém está vivo, diz amém. Amém? Amado, as experiências com Deus, elas fazem o nosso caráter. Amado, existe um número muito grande de pessoas que experimentaram milagres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O que dizer de Noé? Noé que viveu um milagre extraordinário. Se nós rasgar o milagre de Noé na história, vamos rasgar também as comparações que Jesus fez a respeito de Noé. O que dizer de Abraão que experimentou um milagre? O que dizer de Isaac, Jacó, Abraão que se tornou pai aos 100 anos. Abraão que se tornou pai já na velhice, sua mulher aos 90 anos engravida pela primeira vez, experiência com Deus. O que dizer de Abraão que viu Deus fazer sobre a sua vida? Poderíamos contar exemplos de fé no Antigo Testamento, exemplos de pessoas que